Fala, Edu! Fala, Rô. E aí, cara? Bom Caraca, meu. demais! Caraca, meu. Você mandou a mensagem, eu falei, meu, é agora, entendeu? Vamos fazer a coisa acontecer. E é isso, cara. A gente tem que ser proativo e meter bala, cara. Muito E, bom, cara, caraca, meu. muito bom. Pô, show de bola, show de bola. Gostei de você ter tido essa iniciativa aí de a gente fazer essa brincadeira agora aqui. E aí, me conta aí, vai, me conta, como é que você tá aí agora nesse momento? Tá, você tá em BH. Não estou mais em BH, Edu. Agora eu moro no Espírito Santo e eu mudei pra cá para eu conseguir voar de parapente todo dia, cara. Caraca, caraca, meu show. Putz, Mudei que pra legal, cá cara. tem 3 meses e eu tô Perfeito. morando literalmente na montanha. E Tá. sempre que tem uma oportunidade eu saio para voar. Então hoje eu tô tentando, né, devagar, mas eu tenho conseguido, graças a Deus, adequar minha agenda para trabalhar de manhã e à noite e todo Aham. dia até à tarde para eu conseguir voar. Caraca, caraca. Não, mas você sabe que eu fico felizão, né, por causa disso, né? Lembra que a gente sempre falava desse negócio de organização, né, de que você gostava, é um hobby para você, né? Que eu não sei não se daqui a pouco vai se tornar uma profissão também, né? Tô brincando aí, entendeu? De instrutor também, porque você tem esse dom aí de tá ensinando, né? E eu lembro, cara, que a gente começou com certos processos aí, né? E que pô, Edu, vamos fazer exercício, tem que fazer exercício para fortalecer aquela coisa de mindset, de ir fazendo essas mudanças tal. E me Verdade. conta aí até essa coragem de fazer essa mudança toda aí que você teve, no processo, o que que eu pude te ajudar também, sabe? Boa. Me passa esse contexto seu, que é bem interessante até para as pessoas entenderem o seu processo de evolução, né? Eu acho que isso é do que você era e do que você foi, né? Esse caminho aí que a gente acompanhou junto e está acompanhando, entendeu? Estamos Boa. acompanhando. Me fala. Então, Edu, enquanto eu te dava aula, cara, você estava num processo de assistir isso e interferir com seus Aham. métodos, com sua abordagem. Foi muito interessante, Edu, porque quando eu estava também começando a voar de parapente, você deixou a minha mente tranquila para eu respeitar a natureza. Porque Perfeito. você me dava exemplos de você surfando. Você Exato. falava assim, cara, eu surfo e tal, tem momentos, tem mente no processo, tem respeito aos seus limites, ao que você entende, ao equipamento que você está usando, à natureza. Então, cara, você me trouxe consciência e responsabilidade lá atrás, Edu. É Por isso mesmo. exemplo, hoje eu estou muito afim de voar, mas o vento está forte, eu estou tranquilo, fazendo outras coisas, não Sim. fico ansioso. Aham. Cara, no começo eu era muito mais ansioso, Edu. E Sim. agora eu sou. Cara, eu consigo controlar isso com muito mais Aham. sobriedade, consciência. E Aham. você, real, fez parte disso, cara. Porque nas nossas aulas a gente trocava muita ideia em inglês e você Aham. conseguiu, em inglês, me passar o que você sabia, cara. Não. E outra coisa legal, só concluindo Aham, essa parte, aham, é que lá no início das nossas aulas, eu estava praticamente entrando no digital. Eu estava me localizando, me entendendo no digital. E você me deu, Edu, muito toque para eu me firmar, para eu me estabelecer com, cara, ferramentas, velho, que eu uso hoje, cara. Você me ajudou uhum. demais, Edu. Muito, Caraca. velho. Foi uma troca muito legal, cara. Não, foi. Porque, até para as pessoas entenderem, eu te contratei, né, no primeiro momento, para você poder me dar aula de inglês, para mim poder aperfeiçoar o meu inglês, né? E aí foi aquela coisa, né? A gente foi. O método seu também é bem interessante, por quê? Porque você pegou o meu momento do que eu estava fazendo, todo o processo, e aí você trouxe para o inglês. Por quê? Aquele momento era um momento de eu estar é, como é que se fala, querendo, né? Eu precisava.
Então, assim, é uma coisa de necessidade. E aí é o que entra todo o processo, até meu, né? De a gente ficar adiando certas coisas e procrastinando para você poder conseguir chegar a um lugar. E aí foi onde que eu contratei você, porque eu falei, cara, eu preciso aprender inglês, preciso ir para cima. E aí eu interessei porque quando a gente se reuniu, você tinha falado da sua metodologia de, Edu, é muito tranquilo, eu vou direcionando os caminhos. E aí onde que eu peguei também que você chegou e falou, não, o que você está precisando hoje? Qual é o mecanismo que você está? Você vai tá indo para os Estados Unidos, que você não sabia ainda do como estava, né? Você está indo para os Estados Unidos, aí eu falei, não, eu já moro aqui, né? Aí você falou, então tá, mas o que você quer adequar para conversação? Eu falei, cara, eu preciso aprender o inglês, né? Para eu conseguir até melhorar e conseguir atender pessoas, né, em inglês. Então, o que aconteceu? Quando você coloca isso, aí foi onde o que eu estava estudando, né, que era a questão da parte do digital, de como fazer, de como estruturar toda essa parte aí de questões de aplicativos, né? Até para a gente poder servir os nossos alunos, né? Tanto o meu como os seus, né? Porque eu falo, quando a pessoa vem e passa por uma mentoria minha, eu não falo que ele é um cliente, que todo mundo põe. Não, na verdade, ele é um aluno, porque eu vou estar ensinando, vou estar estruturando, a gente vai estar pegando na mão, que nem você faz, sabe? De estar pegando na mão também. Então, essas coisas são interessantíssimas, sabe? De a gente conseguir desenvolver esse processo. E aí você foi e a gente começou a desenrolar, porque era uma questão minha de interesse que eu estava fazendo, e aí uma questão que eu precisava fazer. Aí a gente interagiu, né? Nesse E todo o processo. você foi aplicando as suas técnicas no seu processo de aprendizado comigo e eu Exato. fui adotando também para os meus alunos. Exatamente, exatamente. Agora Porque me o meu trabalho também envolve muito a procrastinação dos alunos, o Exato, medo. E exato. você foi também me passando técnicas para que isso não fosse grande para eles. Procrastinar, medo, Uhum, essa ânsia ali de querer aprender rápido ou querer aprender de uma vez. uhum, Passar para eles que é um processo foi uhum, bom. Você me deu toques de processo. uhum. Você me deu E, toques de consciência do aluno. não, perfeito. Não, mas é isso mesmo. E assim, o que você percebe depois de ter passado comigo, né? O que você percebe como você conseguiu fazer novas realizações, entendeu? Por exemplo, o que você era antes e o que você se tornou para a gente poder explicar até para as pessoas o que estava te. Eu lembro de umas coisas de barreira, calma, Edu, não sei o que, vou fazer uma live, não, e aí ficava aquela coisa, né? Aí como é que foi essa evolução que eu acompanhei, né? Mas eu gostaria que você falasse aí, que aí depois a gente vai falar das questões que você colocou, que eu achei fantástica dos métodos que você pôs, que é um método único de aprendizado, sabe? Que foi criado aí e é fantástico, entendeu? Mas eu gostaria de que você só colocasse esse ponto de antes e depois, entendeu? Até visualmente foi trocado, entendeu? Antes tava uns cabelão aqui, entendeu? Gigantão, entendeu? Né? Então, É assim, verdade, não é cara. verdade, cara? Não É é verdade? mesmo. É mesmo. Pô, então, viu? Ó, Edu, o que pega, cara? No início, é óbvio que é um processo, né? Nada acontece de uma vez. Aham, E curtir o processo é muito legal. Eu aham, curto processos. E eu curti muito o processo de fazer essa troca com você. Para mim foi muito valioso. aham, Porque, em relação a alguns meses atrás, antes de trabalhar com você, antes de você me ensinar o que você sabe, eu acredito que eu era um cara mais desorganizado e improdutivo. Hoje, para eu Hoje, para eu entrar num flow,
Hoje, para eu sentar e produzir, cara, não dói. Hoje é prazeroso. Ok. Hoje eu consigo ver resultados lá na frente, porque você me deu essa assistência coach. Você, Edu, você não me ensinou só para mim. Você me deu técnicas que hoje eu aplico com os meus alunos. Perfeito. Então, hoje eu tento quebrar o medo em produtividade deles, sem forçar a barra, explicando como funciona. Porque você, Edu, você não força a barra, cara. Você aplica seu conhecimento explicando numa boa como é que é. Você é um puta de um professor, velho. Você ensina muito bem. Então, você foi me passando consciência, e o mais legal em inglês, do processo. Exato. Você foi me passando consciência de conseguir fazer coisas, realizar coisas. Por quê, Edu? Você estava realizando e está, mas quando a gente estava de aula e tal, você estava realizando um monte de coisa na minha frente. E o que eu tinha que fazer? Cara, eu tinha que te copiar. Eu tinha que fazer também. Porque eu vi você, cara, começando do zero. O que antes era uma coisa mais física do seu atendimento, você foi transformando no digital. E, cara, eu fui seguindo. E hoje eu colho bons frutos disso. Eu colho bons frutos dessa troca. Eu estou falando de network, mas eu estou falando também de mentalidade diferente. Perfeito. Você me deu processos, você me deu possibilidades, coragem, para entender que existe procrastinação. Eu sei que existe para qualquer um, para mim é um desafio, mas quebrar ele não é impossível. Não. Ficar pronto para escrever metas e tirar elas do papel, cara, é possível. E quando você tem treinamento, pessoas capacitadas, bons exemplos, isso te molda também. Você me moldou com seus bons exemplos. Você me moldou com a sua pegada coach. Como assim? Cara, o seu atendimento também é único, Edu. Porque você pega a pessoa e você também quer tornar aquilo especial. Aquele atendimento é único, é individualizado. Você não entrega a mesma coisa para todo mundo. Você entrega de um jeito especial. Você entende a necessidade da pessoa. E eu entendo hoje também que você, com a sua experiência de times, de equipes, de personal, cara, isso aí faz você direcionar a pessoa para onde ela quer. Porque é possível. Exato. Você é capaz, Edu, e foi capaz no meu caso, não só de moldar o corpo, porque eu lembro mesmo que eu te dava ideia assim, cara, eu vou voar de parapente e tal, e você falando dos exercícios que seriam interessantes para mim. Sim. Ombro, braço. E, cara, corpo é possível, mente também é possível. Sim. E hoje colho bons frutos disso, Edu. Boa, graças a Deus, cara. Não, e assim, nas tuas aulas de inglês, como é que você conseguiu desenvolver esse método que você está criando, né? Que você criou, aliás, e que você está nesse processo de desenvolvimento das pessoas, essa captação das pessoas, de você colocar técnicas que as pessoas fazem online também, entendeu? Uma metodologia que eu falo que é única porque ela é exclusiva do que você conseguiu tá fazendo, né? Então isso daí é muito bom. Eu vou tentar trazer, até comparando com o seu trabalho um pouco, porque o meu trabalho hoje vem do seu trabalho. Sim. Querendo ou não, a nossa troca, né? Eu acabei virando um pouco Edu. Não tem como. E, cara, é o seguinte. Hoje eu tenho a visão de que gramática, vocabulário, pronúncia são cruciais. A gramática, a estrutura básica. O aluno entender que existe isso é crucial. Realmente é necessário. Assim como alimentação regrada, consciente, é necessário. Constância, rotina para exercício, mental e físico, é necessário para ter resultados. Só que hoje, Edu, eu percebo, cara, que muitos alunos, na real, eles têm ansiedade excessiva. Eles têm um nervosismo que é até meio inconsciente. Eles têm medo e, às vezes, técnicas de deixar a pessoa mais calma, de falar com sobriedade, não desesperar, muda tudo. Fazer com que a pessoa perceba pontos chaves e não queira entender certinho, mas entrar na vibe, curtir o processo, muda tudo. Como é que é o meu trabalho hoje? O meu trabalho hoje é um atendimento individualizado, como você falou, tentando entender a necessidade de cada aluno,
E aí eu moldo a aula, os processos para cada pessoa. Se a pessoa tem muito travamento de pronúncia, eu foco nisso na aula. Se a pessoa é desinibida, gosta de falar, mas a fala está desorganizada, eu dou uma atenção na gramática. Só que isso tudo junto com deixar ela consciente do processo. Fazer com que ela não tenha medo. Inclusive, uma outra coisa é entender que, apesar de eu falar inglês, e até você, Edu, apesar de você ter um domínio sobre performance melhor do que eu tenho, eu sei que a gente não é um melhor do que o outro, que a troca é sempre interessante. Exatamente. Eu passo isso para o aluno. Aluno, olha, eu sei que você não fala inglês, eu sei que você se sente menor às vezes, incapacitado, você acha que às vezes quem fala inglês é melhor que você, e eu quebro isso desde o começo. Ninguém é pior do que ninguém, porque fala uma língua a mais, não fala. Então eu tento trazer isso para a pessoa, que toda pessoa é muito especial. Sim. Toda pessoa tem conhecimentos que eu não tenho, eu como professor de inglês não tenho. Então eu tento trazer durante a minha aula uma troca. Eu vou te ensinando inglês, eu vou corrigindo a sua pronúncia, eu vou ensinando gramática, numa conversa em que você também vai me ensinar alguma coisa. E foi assim com a gente, Edu. Enquanto eu estava te ensinando gramática, pronúncia, você foi me ensinando, cara, muita coisa, Edu. Você me ensinou muita coisa, cara. E é aquela questão, né? Você, essa coisa que você fala de mim, né? Você pega e faz a adaptação da sua aula, né? Para o que especificamente o seu aluno precisa, né? Então você vai adequando esse processo seu da necessidade do aluno, né? E aí o que acontece? Com isso que você tem feito, você minimiza o tempo de aprendizado deles. É verdade. Então, algo que ia acontecer vamos falar assim, em 10 meses, você antecipa para 2, 3 meses, entendeu? O aprendizado, né? Então, tudo porque existe um processo que é feito, é um método, né? E quando a gente cria um método, a pessoa consegue, porque tem um direcionamento, já tem como é que fala? Um final ali, né? Que você sabe aonde vai chegar, até porque você já testou. Então, isso daí é comprovado. Eu lembro disso daí, entendeu? E aí que você testou, né? E aí, me explica um pouco desse modelo que você criou, dessa questão de organização, dessas aulas que você falou. Eu era muito desorganizado, tal, aquela coisa, eu consegui me organizar melhor. E esse é um dos pontos, né, que a gente fala sobre procrastinação, né? É a organização. Mas o primeiro pilar, né, da procrastinação foi o que você começou a fazer, que você começou a treinar. Você treinando fisicamente, você liberou, né, você aumentou a produção de mitocôndrias. Então, quando você aumenta, você tem mais energia no seu corpo. E aí, quando a sua mente tem mais energia, o seu corpo tem mais energia, o que acontece com a sua mente? Ela começa a funcionar melhor. E aí, aquelas questões de procrastinar, né, elas diminuíram. Por quê? Porque você já estava com mais energia. E aí ficava mais fácil de você pensar para organizar, entendeu? Então, esses os detalhes, né, das questões, até para o pessoal entender que existe um processo atrás, né, dessa organização. Todo mundo fala, quando o pessoal fala em procrastinação, todo mundo, não, você tem que ter uma agenda, mas existe um processo antes, e foi que você passou. Mas aí você começou essa questão e do seu trabalho, que você se organizava tal, mas aí essa questão de você ter que colocar as questões da internet, a elaboração dessa organização da sua agenda tal, como é que você fez esse processo do seu trabalho mesmo, entendeu? Explicar como é o método que você criou, sabe? Bom. Como é que é esse método aí? Bom, eu criei um protocolo de atendimento.
Certo. Um protocolo de atendimento que no início ele é o mesmo para as pessoas, para que eu entenda a necessidade de cada um. Então, no início, eu vou ter uma abordagem padrão nos primeiros encontros, para eu entender suas necessidades, seus desafios, seus objetivos. Então, nesse início de conversa, eu quero entender cada aluno. Eu quero entender por que ele quer fazer inglês. Eu quero entender prazos para que eu monte um plano. Isso tudo eu fui montando nesse protocolo. Ou seja, eu tenho uma regra geral que ajuda a todos. E aí, com cada aluno, um atendimento individualizado. Eu acho que esse termo é muito legal deixar em foco. Aliás, eu aprendi esse termo com o meu instrutor de parapente. Porque o meu instrutor de parapente ele tinha que ensinar muitos alunos ao mesmo tempo. Só que cada aluno tem seu passo. Cada aluno tem sua fúria, sua ansiedade, sua vontade. E aí ele me deu seu momento, né? Seu momento, seus desafios, seus medos. E aí ele me passou esse termo que é atendimento individualizado. Realmente existe um protocolo que todo mundo precisa fazer para atingir alguns objetivos, porém, o atendimento individualizado é entender cada aluno e dar o gás certo, o caminho certo, o mapa certo para cada um deles. E é isso que eu faço, atendimento individualizado. Eu entendo cada um dos meus alunos, entendo objetivos, prazos, urgências, sonhos, dificuldades e organizo o melhor caminho para eles, sem forçar a barra, deixando eles conscientes do processo, incentivando, mostrando para eles que eles conseguem. E como você falou da academia, do fazer exercício e tal, cara, fazer exercício, tanto no inglês, quanto mentalmente, quanto fisicamente, é provar para você que você consegue realizar coisas. Exato. Você consegue cumprir. Isso é só o início de conseguir cumprir qualquer coisa. O tamanho do desafio da pessoa é imposto pela própria mente dela. O tamanho dos limites é imposto pela própria mente dela. Porque se você tiver um sonho, criar uma meta, chamar pessoas para te ajudar no processo, acontece. Assim como no inglês. A pessoa quer falar inglês, ela está perdida, mas aí ela chama alguém para ajudar. Essa pessoa torna mais possível, mais fácil. Aliás, Edu, até te dando uma ideia, dando ideia, te falando, cara, ao longo desse processo aí, eu acreditei que eu poderia aprender kitesurf e fiz aula de kitesurf. Porque é possível, com um instrutor, com um coach. Não é nada impossível. Eu pulei de paraquedas sozinho pela primeira vez. Na minha cabeça era impossível, perigoso. Cara, você contrata um profissional, ele te explica, ele te treina, você repete, fica bom e pode executar. Então não tem nada impossível, principalmente quando você chama alguém capacitado para te ajudar. Quando você chama alguém que conhece os desafios, tem seus protocolos, suas formas de trabalhar, mas quando esse atendimento é individualizado, como você falou, o que antes aconteceria em 8, 10 meses, acontece sim em 3, 4, 2 meses. Acontece mesmo. Vou até falar aqui do Ed, um aluno meu que nunca estudou na vida dele, não teve oportunidade, mas aí, com 55 anos, ele falou, cara, eu tenho que aprender inglês urgente, Rodolfo, me ajuda. E aí o Ed se dedicou e em 3 meses o cara consegue se comunicar em inglês. Não é por causa de mim, é por causa da dedicação dele. Eu só ajudei, direcionei. Mas é possível pra caraca. É só chamar alguém que sabe. Exatamente. Isso daí é aquela questão do quê? De encurtar o tempo. Porque quando você vai sozinho, você vai bater a cabeça, você vai ficar perdido, você não tem o direcionamento. A partir do momento que você tem um mentor, tem um professor, onde vai te ensinar um processo, você diminui o tempo, você ganha tempo. E isso hoje é que eu falo, o tempo é o nosso bem mais precioso, porque não dá para voltar. Então, assim, quando você contrata um instrutor para saltar, eu contrato um professor de inglês, o que acontece? A gente quer minimizar o nosso tempo. Entendeu? Você está num estado de ansiedade e não sabe saber lidar. Aí você vê um monte de
situações onde é colocadas, de ferramentas que o pessoal põe e tal, mas às vezes é a questão da individualidade. Qual a ferramenta é a correta para você e que você vai utilizar? Qual é a ferramenta? Porque de repente você tem uma ferramenta, mas essa ferramenta não é bom para você. Ela pode até fazer uma modificação. Vamos pensar numa metáfora rápida. Quando você tem um prego, né, um parafuso, se você pegar um martelo e ficar batendo nele, até ele vai quebrar a volta, até ele vai. Mas ele vai com o quê? Com um certo processo de resistência. Não está indo adequado. Aí quando você pega uma chave de fenda e parafusa, ela está indo legal, indo certinho, está aquela questão de está sendo bem feito. E é isso, quando você tem a ferramenta certa para você, que é adequada para você, você consegue atingir o seu desejo, o seu ponto, né, que você queria. Entendeu? Então é isso que você fala do Ed, por exemplo, de estar ensinando. Você criou um método para ele que você conseguiu fazer com que ele aprendesse. Porque ele poderia pegar vários cursos da internet, fazer cursos, só que não tem a ferramenta. As ferramentas funcionam, mas não é a ferramenta que ele precisa. É verdade, entendeu? Edu. Então É você verdade. põe, né? Eu vou até trazer esse lance da ferramenta, que é uma palavra muito importante para nós, professores, trabalhando com alunos. Cada aluno é único. Exato. E cada aluno tem um processo que tem mais a cara dele. No meu caso, eu pergunto para o aluno, cara, como é que funciona melhor ou funcionou até hoje seus estudos? Você gosta de quê? De vídeo, de áudio, de texto? Você gosta de conversa? Qual que é o método, até hoje, que você mais se identificou? A partir disso, entender cada um deles, é que eu direciono a ferramenta. Porque a ferramenta, ela tem que ser escolhida mesmo para cada um. Cada ser humano é muito único. Exato. E, apesar de toda a ferramenta funcionar, é exato o ponto de que algumas funcionam melhor, dependendo do perfil da pessoa, dependendo da urgência. Não, perfeito, perfeito. E aí você, vamos lá, vamos voltar. Você criou o método. E aí, como é esse passo a passo desse método? Você está falando que é individualizado, tal. O que você criou na internet também para facilitar a vida, né, do seu aluno? Então é mais ou menos isso. O que você conseguiu nesse processo de mudança da sua estrutura, né, de trabalho, né, também, né? Entendeu? Além da pessoal você já falou, né? Que você conseguiu fazer tal, ter a coragem de fazer, imaginava que você não ia conseguir pular de paraquedas sozinho, tal, aquela coisa, e você conseguiu, até por forças internas suas e modificações de padrões mentais de crenças limitantes, né? Então, essas crenças limitantes foram. O bom é que você vivenciou essas crenças limitantes. E aí o que acontece? Quando a gente vivencia, a gente sabe também como o outro do outro lado se sente também com essas crenças limitantes. Será que eu consigo falar inglês? Será, nossa, já estou com idade avançada, será que eu consigo aprender? Porque quando você é criança é mais fácil, mas depois que você ficou adulto é mais difícil. Você já instalou uma crença limitante. Entendeu? Você já instalou. E aí é onde que vem o seu trabalho também, de fazer com que quebre essas crenças, entendeu? Quando você faz o seu trabalho individualizado. Mas aí me passa o processo. Processo. Eu até falo o lance do esporte, trazendo de exemplo aqui, porque eu gosto de tentar aprender outros esportes para eu melhorar o meu método de ensino. Porque eu, por exemplo, há alguns meses fiz aula de surf por uma semana. Surf é difícil pra caralho. Mas foi muito interessante entender que, cara, é um processo assim árduo, doloroso, cansativo, mas, cara, consegui ficar em pé na prancha. Não foi bonito, mas aconteceu. E eu trago isso para as pessoas. O meu método funciona, primeiro trazendo que inglês não é para ninguém especial. Qualquer pessoa pode falar inglês e deve. A vida da pessoa melhora quando ela fala inglês em vários sentidos. Autonomia, conexões, liberdade e por aí vai.
Aham, Além de emprego melhor, essas coisas. Mas não vou trazer muito esse papo aqui, que agora eu vou falar mais do método. Como é aham. que o meu método funciona? O meu método funciona através de conversação em volta de Tá, tópicos que são do seu interesse. Ou seja, entendi. você chega e você nunca estudou inglês na sua vida, mas você sabe algumas palavras. Você sabe, por Aham, exemplo, sem querer, você sabe o que que é blue, aham, black, por causa de Black Friday. Tem um mínimo aí de aham, consciência, tem um mínimo de vontade aí dentro. E aham, aí eu trago assuntos que são próximos à realidade da pessoa. Eu começo, por exemplo, trazendo coisas ali de rotina, café da manhã, esportes, hobbies, músicas, séries, só para aham, localizar a pessoa, para fazer com que ela perceba que, putz, estou entendendo o que esse cara está falando. Esse cara está aham, falando aqui da minha série, da minha banda favorita. Putz, velho, eu não estou perdido. Eu vou trazendo aham. esses assuntos mais próximos da realidade da pessoa, para que Sim. ela se localize, Uhum, para que ela entenda que inglês não é impossível. Para que ela entendi. entenda que, putz, cara, eu tô entendendo alguma coisa que esse cara tá falando aí. Ele tá falando só inglês comigo, a aula é toda em inglês. Eu Tá. não falo português na aula, como você viu, o Edu experimentou, né? O começo, né, Edu, é mais Uhum, doloroso, mas uhum, depois você pega, né? E aí acontece naturalmente. E é esse o objetivo, fazer com que aconteça naturalmente, com que você aham, perca o medo e, claro, você entenda que eu não tô te julgando e ninguém tá te julgando, não tem julgamento. Desde que uhum. haja uma conexão, um tá entendendo o mínimo do outro ali, ninguém tá ligando para nível, Exato, perfeição. No início, não. Então eu exato. torno isso possível para a pessoa, vou fazendo Uhum, com que ela se sinta localizada enquanto eu corrijo a pronúncia e a gramática dela. Então ela vai entendi. falando e eu, opa, isso aqui, sem interromper a pessoa, sem Entendi, interromper a linha de raciocínio dela. Porque eu entendi. estou entendendo o que ela está falando. Eu não quero atrapalhar o processo de Aham, me trocar ideia. Eu não quero interromper a conversa. Mas eu dou toques rápidos para a pessoa se aham. localizar, lembrar. E aí eu uso o meu material no final de cada aula para que a pessoa estude, ou eu corrijo o que ela estudou nos outros dias. Porque, como qualquer coisa na vida, você precisa de um mínimo de constância para falar inglês. É Uhum, interessante que você faça aula uma, duas, três vezes por semana, mas que também nos outros dias você pratique com um filme, com a música, com o meu exercício, com o aham. meu curso online, que terminei, graças a Deus, já comercializo ele. Ótimo, Hoje eu tenho ótimo. aí uma linha de raciocínio que eu vendo. Hoje eu Aham, tenho uma mentoria que tem encontros individuais comigo, porque cada aluno é único. Então eu não aham. quero deixar ninguém solto. Então eu vendo isso como um pacote que a minha intenção é que você use. Eu não quero que a pessoa simplesmente compre, e um dia eu vou usar. Não. Eu criei um processo, eu criei um material para que a pessoa seja obrigada a ter um encontro comigo, pelo menos, na verdade, 4. Mas Uhum, assim que ela comprar o material, a gente já agenda o nosso encontro individual para que até isso acontecer, ela estude o meu material. Então hoje eu perfeito. tenho várias frentes de atendimento, de acordo com o perfil de cada aluno, onde a base é tirar seu medo, a Exato, base é tornar possível, a base é mostrar para você que você não é menor do que ninguém, porque você não fala exato. inglês, você é uma pessoa, você é aluno que está ouvindo, né? Professor Edu e professor Rodolfo trocando essa ideia aqui, você é aluno, é o único, cara. Você sabe um monte de coisa que eu e o Edu não sabemos. Sim, Eu e o Edu, a gente pega você, aluno, pega o que é potente em você e dá um gás para que o seu objetivo seja possível. exato. No meu caso, eu faço com que você fale inglês. Eu pego as suas Uhum, qualidades, potencializo elas. Não te aham, deixa menor do que ninguém. No caso do Edu, ele pega suas qualidades, potencializa elas e faz com que seja possível. E eu e o Edu sabemos que não é mágica, galera. É uhum, só a nossa experiência sendo é, aplicada de um jeito especial, porque eu e o Edu somos especiais, né, Edu? A é, gente é único. Nosso atendimento é massa. A gente pega o que a gente sabe e a gente faz com carinho, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sei que o Edu é apaixonado pelo que ele faz. E o resultado vem com muita consciência, exato. sem mágica, sem controle de marionete. Não, você faz parte do No processo. processo. E uma coisa que é legal que você faz também, né? Que é aquela coisa, né? No processo, eu passei para você e você implementou isso. Que é o quê? Quando a pessoa
tem o processo de aprendizado, né? Isso é o que eu também uso na mentoria. Você tem o processo de aprendizado, só que acontece, você teve aula às 10 horas da noite, por exemplo. Então, até às 10 horas da manhã, vamos pensar até em quase 24 horas, tá? Mas vamos pensar em 12 horas. Esse processo ainda está um pouco fresco. Então, o que acontece? Até esse processo, você tem que praticar alguém. Você faz o seu aluno praticar, fazer o exercício, fazer as questões. Eu falo para os alunos também, fazer a questão do planejamento mental, do que está estruturando para adquirir a blindagem mental. Mas aí o que acontece? Por quê? Porque a gente já sabe que o processo de aprendizado, se você não pratica depois de 12 até 24 horas, esse processo ele é quebrado. Então, aquilo lá que era para você ter 80%, que a gente tem que falar a verdade, ninguém consegue dificilmente, né, conseguir ter 100% em apenas um atendimento, tem 100% daquilo realizado em 24 horas. Então, assim, o que acontece é que você aprende esse processo, só que se você coloca em prática em até 24 horas, para você guardar mentalmente, entender e ter esse registro em você guardado, você tem que praticar. Então, por exemplo, vamos falar do seu. A pessoa praticou uma conversação com você sobre ir para o aeroporto, por exemplo. O que fazer no aeroporto? E aí, o que acontece? Quando você dá essa aula, você faz o quê? Você já coloca um exercício para a pessoa fazer com relação ao aeroporto. Agora, se a pessoa não faz esse exercício, ela está se prejudicando porque o fator de aprendizado dela não está bom. Então, é assim, todo o processo, as pessoas têm que entender que é importante, isso que eu falo, é a ferramenta. Porque quando você dá uma atividade para a pessoa, se ela fazer em 24 horas, ela tem a capacidade de armazenamento muito maior do que uma pessoa que não fez esse exercício, não praticou esse exercício em 24 horas. E aí vem aquela questão, poxa, mas eu só aprendi 20%, eu só lembro. Putz, se você lembrou 20%, você tá bom, entendeu? Se você não praticou. Agora, você pratica normalmente a 80%, entendeu? De pesquisas que já são colocadas, né? Então, assim, é interessante isso, né? Eu posso isso é bem fazer interessante no isso processo. Tem alguns alunos, né? Cada aluno tem um perfil, tem uma agenda, suas próprias dificuldades. E eu tive alguns alunos que escolheram, por exemplo, não fazer os exercícios. E, óbvio, eu tento achar a ferramenta que melhor se adequa para o aluno. Porém, aquele aluno que segue a instrução do professor religiosamente, ele tem resultados claramente mais rápidos. No meu caso, como professor de inglês, alguns alunos podem sim escolher não fazer o exercício e, por exemplo, só vir à aula. Só que vai demorar mais para aprender. Esses 20%, até que eles se acumulem para virar 100% e poder fluir e na próxima aula pegar, cara, é muito mais doloroso sem fazer exercício. Então, seguir o protocolo do professor faz diferença. E, claro, o professor ele quer o resultado do aluno. O professor, acredito que talvez todo professor tenha isso, né? Quando o aluno se supera, e quando o aluno supera até o professor, ou as expectativas do professor, ou quando o aluno consegue atingir aquilo ali que é muito maior do que ele imaginava, a gente fica muito feliz. Lógico. A gente se sente realizado. Então, com toda certeza, né, os meus protocolos, os protocolos do Edu, as ferramentas que o Edu indica, que eu indico, são para o melhor do aluno. São para que aquilo ali impulsione o resultado. Para que seja melhor usado o tempo. O tempo do Edu de mentoria é importantíssimo e talvez o tempo mais caro do Edu. O meu também, o meu tempo de mentoria, né? Aquele tempo ali individual é caro. Então, ouvir isso com humildade, não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, beleza, galera? Quero deixar isso muito claro aqui.
Mas quando tem essa troca dos dois lados de humildade, no caso do professor, para entender o que é melhor para o aluno e direcionar o que é melhor para ele, e no caso do aluno, de ouvir com sabedoria e humildade e adotar aquilo, cara, esse é o casamento perfeito para resultados incríveis. Uhum. Que quando esse casamento rola legal, cara, é tudo lindo. Não, quando esse casamento rola, cara, dinheiro nem é importante. Nada é importante. Importante é o resultado, a troca. Putz, vai lá, Edu, desculpa não, mas, cortado, cara. Não, mas é isso mesmo, entendeu? E a questão que a gente coloca é, quando eu te passava os exercícios para você fazer, você já colocava em prática imediatamente. Você não procrastinava. Entendeu? Você não procrastinava. Aí você deixava, até eu dava aqueles empurrão, né? Termina o curso de inglês para já publicar online esse curso, Edu. né? Não, calma, não sei o que lá. Mas o quê? Você começou a colocar em prática aquilo que ia falando. Então você já colocava imediatamente em prática. Entendeu? Quando eu falei, você quer melhorar nos seus saltos, né? De paraglider? Ok, mas para isso, para você melhorar, você precisa ter uma força muscular, porque senão você não vai conseguir se equilibrar, né? Não vai conseguir ter uma melhor performance. No dia seguinte, você já tinha me falado que você já tinha se inscrito na academia e já estava começando, entendeu? Então, é isso mesmo, é a questão da persistência de executar as coisas que são faladas, que são passadas pelo professor para você ter o resultado. Porque se você não pratica, você está contratando um profissional para te encurtar o seu tempo de aprendizado, de evolução, de autoconhecimento, e você não segue o que ele fala. Por exemplo, você só tem um momento, mas não pratica as ferramentas necessárias. O que vai acontecer? A pessoa não consegue atingir um próximo nível. Ela vai encurtar o tempo? Vai. Mas se ela pratica e faz as atividades e pega as ferramentas, o que acontece? Ela faz mais rápido. Ela ganha tempo. Né? Então, esse é a questão, a gente ganhar tempo. Né? Porque quando você falou, não, o dinheiro não é tão importante, e é realmente porque quando a pessoa tem tempo, ela pode ter tempo para a família, entendeu? Quando ela consegue fazer, por exemplo, no caso de aula de inglês, quando ela vai fazer uma aula de inglês, ela tem a tendência a ter uma melhora no seu currículo, porque com o inglês empresas vão contratar e vão pagar melhor. Quando você tem essa questão de desenvolvimento de uma língua, quando você tem uma saúde mental, onde que as empresas normalmente fazem testes e ali elas pegam, né, aonde está a falha da pessoa, aonde está. Então, o que acontece? Dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, se você não tem um mental estruturado para você conseguir aquelas inseguranças, aqueles medos, as pessoas não conseguem ir para frente, né? Então, o importante é as pessoas perceberem, quando você contrata um profissional, você praticar, para você evoluir. Olha os benefícios que você vai ter. Putz, se eu diminuo o meu tempo, que eu precisava aprender mais rápido, eu vou ter um melhor salário. Eu tendo um melhor salário, eu posso proporcionar coisas tanto para mim como para minha família. Eu minimizo aquela questão de por exemplo, eu quero viajar em dezembro, por exemplo, do ano que vem. Você já pode viajar em julho, se você já tem um melhor emprego, entendeu? Que você vai ter dinheiro e você falando inglês. Então, percebe que você pode antecipar as coisas quando você tem um conhecimento, né? Então, assim, por isso que eu falo que é importante você contratar uma mentoria, né? Contratar um profissional onde que vai te ensinar a ferramenta certa. Você pode comprar
realmente um curso online, porque às vezes a gente não tem uma condição financeira para ter uma mentoria individual, mas o que acontece? Quando existe um método, esse método ele vai vir. Não vamos falar que um curso online vai ser a mesma coisa do que uma mentoria individual. Não é o mesmo processo. Você vai demorar um pouco mais para aprender, entendeu? Quando você está num curso online. Mas quando você está numa mentoria individual, é aquela questão, você não tem como fugir. Então você vai melhorar, né? Que nem tanto com a sua mentoria, com a mentoria também que eu abri agora, 1 a 1, entendeu? Também eu vou até explicar, deixa eu passar isso daí, deixa eu passar Por favor, por favor. Deixa eu passar. A mentoria, elas são 6 sessões, tá? Durante 21 dias. E fazer uma transformação, você sair do ponto A para ir para o ponto B, entendeu? Da onde você quer, do B para o A, independe qual é a letra. O importante é você sair do ponto e chegar no ponto que você deseja. Por quê? Ah, Edu, mas caramba, em 21 dias? Em 21 dias. Esse 21 dias é o micro, que a gente chama de neurociclo, que existe tempos para você poder fazer essas mudanças mentais. Então, quando a gente estrutura esses neurociclos, eles são estruturados de formas que facilitam o processo de aprendizado, que normalmente está relacionado, tá, à falta de autoconhecimento, porque as pessoas querem praticar o autodesenvolvimento primeiro do que o autoconhecimento. Se você não se conhece, e você não consegue praticar o seu desenvolvimento, porque vai chegar lá um momento e vai interromper. Agora, quando você pega 21 dias, faz esse primeiro neurociclo e depois você dá continuidade a esse processo, mas esse primeiro momento foi feito. E aí você consegue realizar o que precisa ser feito depois, entendeu? Então, esse é o momento de estruturação. E aí, assim, é um a um. Eu não abri para fazer mentoria coletiva, eu abri a mentoria individual, realmente, que eu falo de mentoria prêmio, para que em 21 dias a pessoa sair do ponto que está achando que não está conseguindo para o ponto desejado dela, para fazer acontecer. Por quê? Temos que minimizar tempo, entendeu? Temos que ganhar tempo, temos que ter mais tempo para a nossa família, temos que ter mais tempo para fazer as coisas que a gente gosta, que nem você se organizou para ter mais tempo em fazer o seu esporte, o seu hobby que você deseja, né? É verdade. Edu, Entendeu? deixa eu entender sua mentoria mais ainda, que eu achei ela muito legal. Então, são 6 encontros ao longo de 21 dias? 21 dias, exato. E tem algum material para os mentorados seguirem? O que tem no material? Cara, eles seguem com material de e-books, mas ele tem um curso online que serve de base para eles também. Então, assim, eles vão ter acesso a materiais, a quantidade de materiais é muita, por causa que eu estou estimulando, mas é tudo direcionado, entendeu? Existe um homework, entendeu? Sim. Que eles têm que fazer vamos brincar assim, vamos já falar o termo em inglês, um workbook. Beleza. Entendeu? Então, assim, as pessoas vão ter esse mecanismo de praticar e ter uma base online. Se de repente ela quer ir pouco mais, ela pode ir com esse conteúdo que tem. Até porque eu falo isso? Porque, assim, dependendo do nível que eu percebo a pessoa, elas vão tendo um material que eu vou colocando de forma personalizada. Porque não adianta eu colocar um caderno de ativação para eles se eles não é adequado para ele. Eu vou pôr uma ferramenta que não vai ser adequada, então a gente organiza isso de forma que seja num processo personalizado e individual. Né? Não posso falar que é para o mesmo, para você vai ser o mesmo resultado que eu tenho para uma outra mentoranda minha que é de salão de cabeleireiro.
Então percebe que existe, entendeu? Que um CEO de uma empresa é diferente o processo, né? Porque nesse momento a gente trabalha o autoconhecimento para a pessoa atingir o autodesenvolvimento. E é aí que é o segredo de você encurtar o tempo, entendeu? Sem enrolação, entendeu? É preto no branco, vamos lá, sem mimimi, 21 dias, ativando, rápido, o processo, pronto. Resolveu, vamos lá, dá o próximo passo e é isso aí, entendeu? É bem legal, cara, é bem legal, Que sabe? Tá bem legal mesmo. massa, cara. Tá E bem tem legal alguns mesmo. exemplos aí de pessoas, alunos que participaram dessa mentoria, experimentaram e atingiram alguma coisa? Qual que é o perfil desses alunos? O engraçado é que, Eu te assim, não pergunto isso tem... Sim, sim, porque sim. eu te Sim. pergunto porque eu também atendo vários perfis de alunos e eu sei que Então, você também. não existe um perfil definido. O Sim. que eu falo é o perfil a necessidade que a pessoa está no momento. Então, esse é o perfil. Qual é a sua necessidade no momento? Entendeu? Quem procura? Quem procura é que está tendo uma necessidade. Às vezes pode ser uma pessoa que nem trabalhe com alguma coisa, seja uma pessoa, uma dona de casa, por exemplo. Também pode ser um CEO de uma companhia como a Votorantim, entendeu? Ou um pessoal do RH da Votorantim. Então, percebe que não existe um perfil. Por exemplo, pode ser um aluno de um ensino médio que precisa fazer um trabalho para o vestibular. Pode ser uma pessoa que está querendo uma profissão e ela não está conseguindo fazer a transição de carreira dela. Entendeu? Porque ela está desgostosa com a profissão que ela tem, só que ela gosta de uma outra, só que ela tem medo, tem receio de mudar, o medo do desconhecido, o medo das coisas acontecerem. Então percebe que não pode ser um professor também. Então não existe um perfil. O que existe é qual a sua necessidade. Vamos Muito trabalhar legal. em cima da necessidade e não de um perfil, sabe? Legal, Porque pode ser cara. homem, mulher, porque quando a gente trabalha com autoconhecimento, independe. Porque eu comecei a fazer cursos de autoconhecimento para eu entender, eu tinha 18 anos de idade. Entendeu? Isso daí, na verdade, não. Olha, eu já me confundi, eu tinha 16 anos de idade quando eu fiz o primeiro treinamento de autoconhecimento. Eu tinha 16 anos de idade, cara. Isso daí fazem... Quer ver? 16... 15 anos atrás. Opa, quem me dera, Tô hein? brincando, tô brincando. Cara, acho que dá quase 29 anos, cara. Caraca, Edu. Eu tô com 45, é mais ou menos isso. Então, imagina só o que eu venho me conhecendo, entendeu? Então, assim, e normalmente as dificuldades que a pessoa já está passando no momento, eu provavelmente já passei por ela. Sim. Entendeu? Por quê? Porque de tantas vivências. Sim, Então, cara. é muito legal isso, por quê? Porque você já tem o caminho para elas. Entendeu? Então, assim, já tem uma coluna que ela vai saber que ela vai ter essa coluna certinha para ela poder chegar no objetivo. Por isso que é importante de você contratar um mentor, para você conseguir atingir. Então, a gente pensa num pilar de ansiedade, sabe? De procrastinação, de uma questão de estruturação, de repente, de um mecanismo, de uma técnica para você comercializar alguma coisa, que é a técnica Walt Disney, entendeu? De como o Disney criou a Disney, né? Como é que ele fez o processo inteiro. Então são coisas assim que a gente percebe que são mecanismos e ferramentas que depende para cada uma. Tem uma ferramenta para pessoas que estão com pânico, síndrome do pânico, para elas saírem imediatamente desse estado. Isso daí eu fiz porque essa metodologia foi porque eu atendo o pessoal lá de Dubai
e as pessoas têm que passar de Dubai para Abu Dhabi. Só que é 1 hora dentro do deserto de carro, sem nada, só areia de um lado e do outro. E eles estavam tendo síndrome do pânico. Caraca. E ali não tinha ninguém para cuidar. E aí foi onde que eu cheguei e falei, caraca, tá tendo síndrome do pânico? Então tá, tem que sair imediato. Porque até chegar uma ambulância para tirar a pessoa do carro, tal, isso daí já deu um tempo muito grande. Era mais fácil ela criar um estado onde eu tirava ela desse estado imediatamente. Então aí foi síndrome do pânico, que a ansiedade, a Edu, depressão. eu tô lembrando aqui, cara, que era muito difícil para mim para eu tirar sangue. Era muito difícil, velho. E eu acho que as nossas conversas ajudaram muito a eu superar isso. Parece uma coisa boba, mas por mais que eu voo de parapente, que faça as paradas assim, né, que a galera acha maluco demais, galera, eu morro de medo de agulha. Eu morro de medo de agulha. Ah, mas eu tenho uma tatuagem, mas é superficial, a tatuagem é superficial. A agulha, ela entra em você e tira seu sangue. E eu consegui, cara, através de toques seus, Edu, direcionamentos seus, estabelecer protocolos mentais para que isso não me trave. Por exemplo, visualizar essa cena. Cara, eu não sei se você lembra, mas você me ensinou isso, Edu. Visualizar essa cena várias vezes, preparar minha mente, imaginar que está acontecendo, imaginar que está acontecendo. E você me deu exemplos, cara, de que você ensinou isso para adolescente, que adolescente consegue fazer isso. E você... Velho, eu não estou de papo furado, beleza, Edu? Eu estou falando sério, velho. Hoje eu tiro o sangue e não é a coisa mais maluca do mundo para mim. Eu fico tranquilo. Eu ficava com tanto medo que eu quase desmaiava. Eu ficava branco, molinho. Quando eu via a agulha e tal. Nossa, cara, eu ficava, putz, velho, todo borrado. Essa é uma visão interessante, porque é a questão que eu explico, que hoje eu uso uma metáfora diferente do que eu usei com você, mas existe o piloto e o copiloto. O que acontece? Quando você está nesse estado que, caramba, eu tenho medo de agulha, eu tenho não sei o quê, é o piloto que está dirigindo lá o avião, ele entrou num estado que, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, como eu sou um piloto tal. Aí vem o copiloto. Para isso que serve o copiloto. Se o piloto ficou doido, o copiloto entra, calma, não é tão ruim assim. A situação dá para a gente controlar. O que precisa ser controlado agora imediatamente não é tão ruim assim. Entendeu? O copiloto, ele está vendo, ele está tendo uma visão desassociada, de cima, quando o piloto está vivenciando. O copiloto, ele não está vivenciando, ele está olhando para quê? Para ver e perceber qual seria a resposta e qual seria as questões adequadas para libertar esse estado que está o piloto. Então, percebe, putz, estou com medo de tirar sangue. Por quê? Porque aquilo lá veio gerando alguma coisa, algum processo que gerou esse medo tal, e é o copiloto. Só que o teu piloto, só que o teu copiloto está o quê? Só assistindo. Ele está ali, então aí ele entra. Quando ele entra que eu falo da visualização. Que aí fala, calma, ó, já está minimizando o que acontece. Parou, acabou, entendeu? Acabou, né? Então isso é muito interessante, é muito interessante. Rô, vamos lá. Me fala uma coisa. Eu vou dar um e-book para o pessoal aqui, que é Método 7 Passos para Vencer a Procrastinação, para os teus alunos aí que também vão estar aí. Eu vou deixar um link. O meu link, na verdade, está lá na bio. A pessoa é só clicar lá, ela vai receber o e-book gratuitamente. Tá? Então, assim, eu vou dar de presente para os seus alunos também, o que eles precisarem também, estou à disposição. Então, assim, é só a pessoa ir lá, clicar no link da bio, vai estar lá e-book disponível, gratuito, e é só eles abaixarem que eles estão bem aí, e já para ajudar aí no processo também das pessoas aprender o inglês, que é tão fácil. É fácil. E as pessoas criam esses bloqueios mentais que não conseguem solucionar naquele momento, né? E às vezes procrastina também, né? Então aí vamos
vamos ajudar, né? Isso aí é muito importante, sabe, pra gente. Boa, então, ó, alunos que estão me assistindo, que estão chegando aí, até o Ed, que eu dei exemplo dele, agora ele entrou aí na live e tá assistindo. Opa, então, pessoal, o Edu tá liberando esse material, que é top, porque eu conheço o material do Edu, eu assisti a criação de alguns desses materiais. O Edu me mostrou muito do processo dele para que eu aprendesse. O Edu foi transparente em mostrar o que ele estava fazendo para que eu entendesse. Então, Edu, muito obrigado, viu, cara? De verdade, tá velho. Edu, tá valeu demais, velho. Tá joia, cara. Tempo juntos. Foi top. E eu também, então, galera, pelo toque do Edu, eu também estou disponibilizando um e-book, um material meu. Que material que é esse? Eu, ao longo da minha jornada como professor de inglês, também fiz outras coisas. E teve uma época que eu trabalhei para uma empresa de recolocação profissional baseada em Miami, que pega pessoas, por exemplo, brasileiros, que têm uma formação no Brasil, foram para os Estados Unidos, trabalharam com uma outra coisa, até aprender inglês, e aí, num determinado momento, decidiram voltar para a formação deles, trabalhando nos Estados Unidos. Ou mesmo americanos. Um americano que, por exemplo, estudou negócios, mas foi trabalhar em restaurante, oportunidades da vida, correria, mas quer voltar para os negócios. Eu montei um treinamento baseado nessa empresa que eu trabalhei lá por um tempo. Um abraço para eles, eles não estão assistindo agora, mas foi muito legal, que eu aprendi muita coisa com eles também. Montei um treinamento para os meus alunos. Então, eu estou disponibilizando esse treinamento para você pegar o seu currículo, readequar ele com algumas metas, protocolos que eu criei para que você seja encontrado por sites de entrevista de emprego, no LinkedIn, Jobs Indeed, não importa. Você vai montar o seu currículo e você vai montar ele com um objetivo em mente. Você vai montar ele com consciência do que você está fazendo, colocando palavras-chave no posicionamento certo, usando o modelo que eu deixo disponibilizado lá. Você, inclusive, tem acesso a outros modelos de outras pessoas reais que eu fiz o currículo delas. Eu coloquei lá para você ter uma ideia de como você pode montar o seu. Eu montei esse treinamento, que tem regras básicas para você ser encontrado. E estou disponibilizando também esse material que vou deixar na minha bio, tá? Assim que essa live aqui a gente terminar, eu vou colocar lá na minha bio para você baixar o livro de graça. Só porque você está assistindo, entra lá, baixa e vai ser um prazer se você usar esse material e conseguir o que você quer. Beleza? Porque eu entendo que, para mim e para o Edu, muito mais, galera, do que negócios em si, o seu resultado satisfaz a gente muito. Exato. E a gente disponibiliza esse material porque a gente sabe que é material bom, que vai fazer diferença na sua vida, e a gente está divulgando o nosso trabalho, mas aproveita, porque é o nosso conhecimento organizado para mudar a sua vida. Tem uma pessoa aqui que falou, Rodolfo, é um professor de inglês diferenciado. É isso aí, ó. Edu, é isso mesmo. Este aí é o Ed. Este cara é um cara que chegou na aula para mim e falou assim, Rodolfo, não tive oportunidade de estudar antes, eu não sei estudar. Cara, eu tô chegando aqui cru. E aí o Ed, com muita dedicação, respeitou o que eu falei, religiosamente, com muita atenção, muito carinho, muita dedicação. E o Ed, ele se comunica em inglês hoje. Perfeitamente? Ainda não. Mas ele já é independente. O Ed já consegue hoje hotel, restaurante, aeroporto com tranquilidade. Esses lances básicos já não são um desafio grande para o Ed. O Ed já tem a segurança, o treinamento para que essas situações sejam tranquilas para ele. Então, um abração para o Ed, que faz um trabalho incrível. Eu também quero divulgar o trabalho do Ed aqui. O Ed coleta cabelos para fazer perucas para doar para pacientes de câncer. Caraca. É só isso que o Ed faz. Só isso. Caraca, Ed. O cara é um cara de Deus, um homem de Deus, que faz um trabalho lindo. Caraca, Ed. Inclusive, Edu, meu cabelo tá curto porque eu cortei o cabelão e conheci o Ed indo doar meu cabelo, velho. E o cara virou meu aluno e eu virei fã do Ed. E o Ed virou meu fã também, e tamo aí, fizemos uma amizade top, assim como essa aqui, né, Edu? Exato. Que a gente começou, né, velho, com a troca profissional, mas, Edu, o carinho que eu tenho por você, velho, é do caramba. Não, a gente tem uma relação bacana. Mas é isso. Puta, brigadão de você estar aqui, entendeu? E a gente conseguido ter trocado essa ideia aí para ajudar pessoas também a entender. E até eu falo,
pro pessoal aí, gente, vocês estão precisando de um professor de inglês? Contrate o Rodolfo, sabe? Contrate ele, pega a mentoria dele, que eu tenho certeza que você vai ir para um próximo nível, né? E eu também, se a pessoa quer ter um autoconhecimento, ter um gerenciamento das suas emoções, né? Sair desse questão que eu falo de sequestro emocional para atingir uma blindagem mental realmente resiliente e conseguir chegar naquele próximo nível, aí eu tenho aquela mentoria que eu falei, individual, 1 a 1 também, que vamos fazer acontecer. Gente, tá chegando no final do ano, né? Então tá na hora, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer criar aquelas metas que todo mundo cria meta no começo do ano, né? Vai virar e tal, quando vai ver no final do ano não realizou quase nem metade, nem 10%. Então vamos, já começa agora realizando, pô, eu quero aprender inglês. Vai, já começa a fazer o curso, já começa a contratar. Putz, Edu, eu tô com bloqueios que eu sempre tento e eu não consigo progredir na minha vida. Então vem para a mentoria, né, de premium que eu elaborei, de essa questão de autoconhecimento para atingir o autodesenvolvimento, entendeu? Então, assim, ligar o que está acontecendo, vamos impulsionar, mas para isso, o que acontece? Eles precisam, nossos alunos e futuros alunos precisam dar o primeiro passo em chegar e pegar, contratar a gente, perguntar se está com dúvida, manda uma mensagem para o Rodolfo no Instagram dele, perguntando sobre a metodologia, está com dúvida sobre entrar num trabalho de mentoria, de autoconhecimento, para ter uma blindagem mental, entendeu? A ansiedade sob controle. Então, manda uma mensagem para mim, que aí a gente vai estar respondendo e ajudando, ver qual será o melhor caminho, direcionando você para o melhor caminho. Eu acho que é isso que a gente tem que estar junto e meter bala nisso daí. E, gente, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, agora, né? Boa. Não deixa, porque você vai acabar perdendo tempo. E o tempo é nosso bem mais precioso. Então, vamos ganhar tempo. Vem para a mentoria de inglês do Rodolfo. Vem para a mentoria minha de autoconhecimento, de ansiedade sob controle, que é uma mentoria premium de blindagem mental. Vamos, gente. Vamos, tem que dar o primeiro passo. Então, manda uma mensagem para o Rodolfo, se você quer ter aula de inglês, manda uma mensagem para o Rodolfo no Instagram dele, inbox aqui, e se quiser esse trabalho também dessa mentoria de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que você vai adquirir para você ter e dar o próximo passo na sua vida e chegar num próximo nível, manda uma mensagem para mim aqui no meu Instagram também, inbox, que a gente irá responder você de forma simples, rápida, eficiente, onde você vai conseguir, contratando a gente, você vai conseguir ir para um próximo nível, adquirir um próximo nível. Boa, eu quero também deixar meu depoimento aqui, Edu, sobre o seu trabalho, que é o seguinte, cara, eu entendo hoje que eu tenho um controle emocional melhor e eu tenho uma performance claramente melhor e eu tenho certeza que você faz parte disso. Tá? Então, pessoal, se você tem a intenção de melhorar os seus processos, né, de fazer com que a sua mente não te controle, mas que você a controle, que você não deixe, né, se você quiser diminuir ou controlar a ansiedade que às vezes te atrapalha, cara, o Edu é um ótimo profissional para isso. O Edu me mostrou através dos processos dele que é possível, que não é distante, que é fazível, galera. Então, tenho que indicar o trabalho do Edu, que é um profissional seríssimo. Eu experimentei o que ele ensina e sou prova disso, dos resultados que ele trouxe. Porque hoje eu sei que eu tenho uma qualidade de vida melhor por causa das várias dicas que o Edu me deu, por causa da transparência do Edu no trabalho e no processo dele. Então, Edu, muito obrigado. E, galera, mete bronca aí. Toma a atitude de chamar a gente vai responder com muita atenção, com objetividade. A gente quer te ajudar. Exato. Literalmente, eu sei que o Edu quer te ajudar e eu quero te ajudar também. Eu quero que você fale inglês. Exatamente. Vamos ajudar esse pessoal aí. Vamos ajudar. Top. Obrigado aí. Vamos para nossas cabeças. Você não vai conseguir
pular hoje que o vento tá forte, mas tudo bem. Relax agora, preparar outras coisas, prepara as outras atividades, aí, entendeu? Aí no Brasil é feriado, né? Hoje. Foi feriado. Foi feriado. Ah, tá. Mas hoje... aí, emenda, né? Emenda, né? A gente sabe, emenda, né? Então, assim, dê aquele relax, tá tudo certo. Boa. Então tá, Ô, joia. Edu, muito obrigado, cara, por esse papo top, velho. Saudade demais de você, cara. Que show de bola. Mas é muito bom te acompanhar nas redes, ver seu filho fazendo gol, show, ver sua né? filha fazendo aniversário. Eles estão muito bonitões, cara. Obrigado, eles estão muito obrigado. bonitões. Deus te abençoe, viu, Edu? Amém, amém, amém. Tanto que eu fiz uma coisa, né? Cara, eu saí da onde eu tava, que eu morava, era 1 hora de distância deles, agora eu tô morando a 5 minutos. Que entendeu? bom, cara. Cara, eu fiquei próximo agora, entendeu? Eu falei, cara, que top, velho. É isso que eu falo, eu pratico o que eu falo. Então eu precisava ganhar tempo. Que massa. Entendeu? Eu perdia 1 hora de ficar com meus filhos, porque se as pessoas não sabem aí, eu sou separado e meus filhos vivem com a mãe. Então, assim, eu falava, cara, eu tenho 1 hora para ir, 1 hora para voltar, então eu estou perdendo 2 horas de estar com os meus filhos. Caraca, Edu, que bom, cara. E aí eu falei, e assim, agora, eu não vi eles durante a semana, mas hoje o que eu posso fazer é chegar durante a semana e dar uma olhadinha neles, que entendeu? massa, ajudar o Lorenzo a jogar o futebolzinho dele, ensinar mais técnica, tal, para ele, de estar mais presente, entendeu? Então, assim, cara, é evolução, entendeu? E é isso, é criar esse estado que eu falo para todo mundo. Gente, vocês têm que ganhar tempo. Vocês precisam ter tempo para sua família, vocês precisam ter tempo para o seu hobby, para o que você quer, né? Edu, realmente. Você me ensinou 3 pilares. Ah. 3 prioridades. Eu acho que é bom a gente passar isso aí pra galera, porque isso é importante. Você lembra o que era ou não? Primeiro tal, depois tal, depois tal. Família, não. Não. Saúde. Saúde primeiro, né? Família e trabalho. Então, saúde, família e trabalho. Por quê mesmo, Edu? Por quê? Porque... Se você sem saúde, você não consegue cuidar da sua família e não consegue ter trabalho. Se você coloca a sua família primeiro, o que acontece? Se você sem saúde, você não consegue cuidar da sua família. A gente tem que se amar para conseguir amar os outros. Exato. Primeiro momento é amor próprio. Não é amor próprio, não significa ser individualista, ser egocêntrico, ser individualista, entendeu? Não é. É você entender você internamente, se amar realmente para você amar o próximo. Então você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar do seu físico, da sua mente, da sua alimentação. E isso daí vai fazer com que você fique mais saudável, você vai ter mais tempo para ter com a sua família, mais tempo para poder se organizar para os seus hobbies. E com isso você ser mais produtivo no seu trabalho, porque se você está com a saúde bem, a sua família está em harmonia, como vai sair o seu trabalho? Perfeito, entendeu? Perfeito. Então eu estava passando por isso, porque eu estava passando que meus filhos estavam longe. Então o meu estado de família não estava bom. Aí eu falei, caraca, calma aí, tudo bem. Trabalho, saúde ok, trabalho ok, mas eu não estou com a família. Se eu não estou com a família bom, às vezes pode prejudicar o seu trabalho também. E aí foi onde que eu peguei e falei, parou, vamos mudar a chave agora, entendeu? Você acha que eu não tive medo de sair assim? Tive medo, só que assim, vou com medo mesmo. Esse é o diferencial que eu ensino. Tá com medo? Todo mundo vai ter medo. Não existe uma pessoa que não tenha medo. Só que as pessoas que dão o passo para o próximo nível, elas sabem lidar com esse medo. Elas usam esse medo para potencializar o que elas necessitam. Mas isso podemos
fazer uma próxima live. Uma Boa. próxima live. Vamos deixar o gostinho para as pessoas da questão dessa questão do amor, dessa questão de alavancar o medo, né? Ou vamos fazer o seguinte, pessoal, se vocês estão passando por alguma coisa dessa de medo, chama inbox que eu vou ajudar vocês na mentoria também, entendeu? Boa. A gente pode estar fazendo. Top. Rô, muito obrigado. Qualquer coisa aí, me chama que estamos junto aí. Top, Edu. Tá Top. bom? Bom final de semana para você. Igualmente aí para você. Abraço. Valeu, tchau, tchau. velho.